Olá, graça e paz a todos e a todas. Eu sou o pastor Maicon da Igreja Comunitária Cristã de Sumaré e hoje nós continuamos com nossa reflexão Esperança em Apocalipse e hoje abordaremos o capítulo de número 4 do livro do Apocalipse. O teor da narrativa, ele muda um pouco agora. Até agora nós vimos as cartas às 7 igrejas da Ásia e a partir de agora a nossa leitura ela vai avançar para uma das partes mais difíceis do Apocalipse. E para a gente compreender essa parte, a gente precisa entender algumas coisas sobre a mensagem do Apocalipse. A primeira coisa é: Deus fará a intervenção na história. Deus ele vai intervir na história humana. Até agora, muitas vezes, nós temos a impressão e nós achamos que Deus está alheio a tudo que acontece na Terra. Quantos de nós já não fizemos esse questionamento? Será que Deus está vendo isso? Por que Deus permite que isso aconteça? Nós temos a impressão de que Deus tem estado completamente alheio à história. E, de certa forma, por essa nossa falsa impressão, o homem ele tem agido e procurado agir independente de Deus. Desde que o homem declarou a sua independência no Éden, quando ele peca, à medida que a história avança, ele tenta de todas as formas mostrar essa independência de Deus. Seja através do avanço do conhecimento, a multiplicação da ciência, da tecnologia, a forma de gerar riquezas, o homem ele tem tentado de todas as formas e de todos os meios mostrar a sua independência de Deus. Porém, o Apocalipse ele é prenúncio de caos. E aí a gente tem que entender que o desastre e o caos no mundo são instrumentos usados por Deus para trazer o homem de volta a si. Então, toda vez que o caos se instala no mundo, toda vez que desastres acontecem, de certa forma nós estamos vivendo apocalipses. E o objetivo disso é trazer juízo, é mostrar para o homem que, na verdade, ele é totalmente dependente de Deus. E embora agora o caos que nós vivamos, ele não é provocado, por exemplo, por a guerra, a exemplo das 2 grandes guerras mundiais que nós tivemos, e nós sempre tínhamos a expectativa de que o Apocalipse viria com prenúncio de uma 3ª grande guerra mundial, mas talvez a guerra hoje ela não seja necessariamente de nação contra nação. Talvez as consequências que esse vírus, diante dessa pandemia, vem trazendo, eles vão demonstrar um outro tipo de caos, um outro tipo de desastre que nós estamos prestes a viver. Então nós vamos ler agora o capítulo de número 4 do Apocalipse. Então diz assim, eu leio na Nova Versão Transformadora, e o texto diz assim: Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse: Suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas,
como jaspe e sardônio. Um arco-íris com brilho semelhante ao da esmeralda circundava seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto de homem e o quarto era como uma águia em voo. Cada um dos seres vivos tinham 6 asas inteiramente cobertas de olhos por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, àquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque criastes segundo a tua vontade. Bom, o vidente João, o apóstolo João, ele começa a narrativa dele falando que de repente ele viu uma porta aberta no céu. Nós temos que nos lembrar que ele teve uma visão, um arrebatamento anterior, onde Jesus se apresenta a ele e onde ele recebe 7 mensagens destinadas a 7 igrejas da Ásia. Agora as coisas mudam um pouco. Agora ele vê uma porta aberta no céu e ele ouve a mesma voz que havia ouvido antes. E essa voz ela tinha um som de trombeta, e esse som de trombeta significa que ela estava anunciando alguma coisa. E diz: suba para cá. Por que suba para cá? Porque na concepção judaica, o céu sempre estará no alto. Sempre. O céu está lá na altura. E muitas vezes nós percebemos que eles se referem nem ao céu, muitas vezes se referem até no plural, nos céus. A gente tem uma narrativa do apóstolo Paulo que ele diz que foi até o 7º céu. Então, os judeus ele entendia que o céu estava, de certa forma, dividido em várias camadas. E ele é chamado a subir ao céu e a entrar por uma porta. E ele fala que no mesmo instante é como se ele tivesse sido tomado pelo Espírito. E isso aí significa o quê? Provavelmente ele teve um arrebatamento dos sentidos. É difícil falar como isso aqui se trata de uma revelação que ele recebeu, e quando ele fala que foi tomado pelo Espírito, provavelmente o corpo físico dele não se moveu, não foi transportado de um lugar para outro, mas é como se ele tivesse sido arrebatado em espírito, como se ele tivesse sido tomado pelo Espírito de Deus. E quando ele tem esse arrebatamento em espírito, ele fala que ele vê diante dele um trono. E vi um trono no céu e alguém sentado nele. Por que ele usa essa linguagem do trono? Porque trono representa autoridade.
Dentro da cultura dele, do conhecimento dele, o trono ele era uma representação de uma autoridade. E aí ele começa a descrever aquele que estava sentado sobre o trono. Eu quero que você perceba que quando ele adentra o céu e ele passa a contemplar e a ver coisas que ele tenta descrever com palavras humanas. Mas eu quero que você observe que em momento algum ele vai tentar descrever exatamente aquele que estava sentado no trono. Ele não vai tentar descrever aspectos, ele tenta fazer aproximações. Então ele diz assim: aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas. E ele fala de jaspe, ele fala de sardônio, ele tenta... o que ele quer falar para mim e para você é que ele estava tendo uma visão gloriosa, mas tão gloriosa, que o que ele conseguia fazer se aproximar mais dessa visão era as coisas de mais valor, as joias de mais valor que ele conhecia aqui na Terra. Então ele quer falar, olha, essa visão é extraordinária. E fala também que ele vê um arco-íris que brilhava e circundava o trono. E o que é o arco-íris? O arco-íris é o símbolo do pacto de Deus com o homem. Quando Deus envia o dilúvio no tempo de Noé e ele destrói tudo, quando tudo passa, a família de Noé é salva e aqueles casais e animais são salvos, Deus ele estabelece o arco-íris. E esse arco-íris é o quê? É o pacto de Deus com o homem, que Deus não destruiria mais o homem, o mundo criado daquela forma. Então, mesmo diante de toda essa grandiosidade que o apóstolo João está presenciando e de certa forma ele está tentando nos descrever, Deus dá um símbolo e falando, não se preocupe, não se preocupe. A gente está entrando, nós vamos daqui provavelmente 2 quartas-feiras, nós vamos começar a entrar na abertura dos selos, nos cavaleiros do Apocalipse, e tudo isso é prenúncio de caos. Mas Deus está falando para ele, mas você fica tranquilo, João, fica tranquilo porque eu tenho um pacto ainda com o homem. E ele vai continuar então descrevendo, ao mesmo tempo que ele fica amedrontado diante dessa visão extraordinária, ele sente paz e ele sente segurança. Esse arco-íris, ele transmite para ele segurança. E aí ele fala que ao redor desse trono ainda haviam outros 24 tronos. E esses 24 tronos, eles poderiam ser traduzidos também como 24 assentos que estão em volta do trono. E esses assentos, esses tronos, eles são ocupados por 24 anciãos. A figura de um ancião na cultura judaica ela é extremamente importante, porque no conselho dos anciãos há sabedoria. Então, toda decisão importante, por exemplo, que um rei deveria tomar na história de Israel, ele sempre era aconselhado por um conselho de anciãos. No templo de Jerusalém havia um conselho, havia os sacerdotes, sumo sacerdote, mas havia conselho de anciãos também, pessoas que tinham mais experiência na vida. Então, quando ele fala assim, olha, cercado do trono de Deus, tinha outros 24 tronos e 24 anciãos, e esses provavelmente representam seres que têm grande autoridade que Deus lhes deu para executarem os seus juízos. Se especula muito do significado, né, desses 24 anciãos.
Alguns falam que é uma referência às 24 ordens de sacerdotes que estão listadas lá em 1 Crônicas 24. Outros preferem dizer que representam os 12 patriarcas de Israel e os 12 apóstolos. Tá? Mas tudo isso aí são conjecturas que as pessoas vão montando para tentar entender. Mas a coisa mais importante que nós precisamos entender desses 24 anciãos é que eles eram seres dotados de grande poder a serviço do rei, a serviço daquele que está sentado no trono, a serviço daquele que tinha autoridade, a serviço daquele detentor de majestade e poder. E ele vai continuar narrando que esses 24 anciões também estavam vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Vestidos de branco por quê? Sempre essa vestidura de branco nas escrituras representa a santidade. Nós só poderemos nos apresentar um dia diante de Deus se nós lavarmos as nossas roupas no sangue do Cordeiro. Nós vamos ter que trocar as nossas roupas sujas por vestes brancas, vestes que simbolizam a santidade, a pureza de Deus. E esses 24 seres, que provavelmente eram os que mais se aproximavam do rei de autoridade sentado sobre o trono, eles estavam vestidos de branco e com coroas de ouro. A coroa também é símbolo de autoridade. Então eles também, por isso que a gente fala que esses 24 anciãos também eram dotados de poder. E aí o apóstolo começa a dizer: do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Relâmpagos, estrondos e trovões. Isso significa tempestade. Ao mesmo tempo que ele sentia segurança de estar naquele lugar, ao mesmo tempo que ele estava admirado com as coisas maravilhosas que ele contemplava, a mensagem de juízo não é ignorada. Nós temos sempre que pensar que o amor de Deus, a graça de Deus, ela sempre vem acompanhada da sua justiça. Nós não podemos ignorar a justiça de Deus. E na frente deles havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Olha aqui os 7 Espíritos de Deus mais uma vez. E lá nos capítulos 1, 2, 3, esses 7 Espíritos de Deus, eles representavam as 7 mensagens que foram enviadas àquelas 7 igrejas. E lembrando que sempre você vai ver essa repetição de números, número 24, número 7, você sempre vai verificar no Apocalipse essas repetições. Tá? Então, esses trovões, essa tempestade é o prenúncio de 7 mensagens de juízo que serão destinadas à humanidade. Aí a gente tem que fazer uma pergunta, né? A igreja, será que essa parte da mensagem ela é destinada à igreja também? Muitos de nós acreditam que não, mas isso por quê? Por causa da cultura escatológica que geralmente nós brasileiros fomos assim criados em grande maioria. Nós somos em grande maioria, conhecemos só o dispensacionalismo, né? Mas olha, deixa eu falar uma coisa, o dispensacionalismo ele é assim muito recente na história da teologia cristã. Até cerca de 100, 150 anos atrás, ninguém acreditava dessa forma. Ninguém acreditava, por exemplo, nesse arrebatamento anterior à grande tribulação. E no dispensacionalismo, eles acreditam que essa grande tribulação, que desse prenúncio que está sendo feito aqui, vai durar só 7 anos. Na verdade, a igreja sempre entendeu que esse período de grande tribulação duraria mais tempo. E sempre acreditou que, por exemplo, a igreja passaria por esse período de grande tribulação.
tá? Então, essa mensagem então é direcionada para todos, tá? Essa mensagem, esse prenúncio, que esses 7 Espíritos de Deus, com essas 7 tochas com chamas ardentes, são mensagens que serão direcionadas para todos. Inclusive, elas nos servem para nós hoje também. Elas vão começar só lá no capítulo número 6, mas Deus já está falando para o vidente, para o apóstolo, que elas virão. Depois ele fala que diante do trono havia como um mar de vidro cintilante como cristal. E no centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. Então, ele está agora vendo, além do que está sentado no trono, além dos 24 anciãos, ele ainda está vendo 4 seres viventes. E esses 4 seres viventes diz que eles estão cobertos de olhos na frente e atrás. Isso aqui significa que Deus tudo vê. Quando eles estão cobertos de olhos à frente e atrás, quer dizer que eles estão atentos a tudo o que acontece em todo o lugar. E aqui nós temos uma grande lição da onisciência e da onipresença de Deus. Deus, ele sabe todas as coisas. Não pense você que ele se esqueceu de mim ou de você, que ele se esqueceu da humanidade. Ele não se esqueceu de absolutamente nada. E não pense você que ele não tem consciência, ele tem consciência de tudo que estamos passando. Cada luta, cada dificuldade, cada alegria, cada vitória, cada momento, ele sabe tudo e ele está atento a tudo. E ele começa em seguida a falar como eram esses seres, esses 4 seres que ele está vendo. E ele vai se inspirar e ele vai buscar lá em Ezequiel. Ezequiel teve uma visão parecida, onde ele falou desses 4 seres viventes. E ele diz assim: o primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um boi, o terceiro era semelhante ao rosto de homem e o quarto era como uma águia em voo. Na época, lá nos pais da igreja, principalmente Santo Irineu, né, eles tentaram sempre fazer uma ligação entre esses 4 seres viventes com os 4 evangelhos. E existe isso na tradição cristã lá desde o tempo de Santo Irineu. Só que se você for fazer uma pesquisa sobre a relação deles, na verdade, com os evangelhos, não tem nenhum respaldo bíblico para isso, tá? Não há respaldo bíblico. E o mais engraçado é, se você for fazer uma pesquisa apurada sobre isso, você vai ver que os teólogos eles não entram em acordo quanto a que animal representa qual evangelho, tá? Então há ali uma discrepância, né? Os teólogos não têm um acordo para falar, o leão representa tal evangelho. Cada um fala que cada animal, e a gente não pode pensar que ele viu necessariamente um leão, né? O que ele viu é que esses seres, eles tinham semelhança, tá? Semelhança. E quando ele fala semelhança ao leão, o que será que ele quer dizer? O leão, ele tem nobreza, né? A gente fala que o leão é o rei da floresta. Então, esses 4 seres viventes, eles vão representar 4 características desse Todo-Poderoso. Então, esse leão, ele representa a nobreza. O rosto de boi ou de touro, ele representa a força. A força. O rosto do homem representa a inteligência. E o rosto da águia representa a agilidade, dado que a águia
ela tem um dos voos mais lindos e que alcança as maiores altitudes entre todas as aves. Essa é a interpretação mais aceita desses 4 animais, que João, de certa forma, ele busca, né, uma correspondência lá em Ezequiel. Se você for em Ezequiel no capítulo 1 e também no capítulo 10, você também não vai encontrar uma explicação sobre o que significam esses 4 animais. Então essa talvez seja assim o entendimento mais aceitável. Bom, depois ele fala, cada um dos seres vivos tinha 6 asas inteiramente cobertas de olhos por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. E eles colocam suas coroas, eles tiram suas coroas em sinal de respeito, em sinal de temor, e eles depositam essas coroas diante do trono, porque a autoridade que eles tinham, ela provinha do ser todo-poderoso que estava no trono. E todos cantam, tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criastes segundo a tua vontade. O que a gente está presenciando é que mesmo todos esses seres, os 24 anciãos, esses 4 seres com rosto semelhante a leão, homem, boi e águia, mesmo eles investidos de poder, mesmo eles investidos de autoridade, eles reconhecem a soberania e o poderio absoluto daquele que está sentado no trono. Lembra que eu falei logo no começo, logo na introdução desse vídeo, que o homem tem tentado mostrar a sua independência de Deus? E a grande lição aqui é o quanto nós somos dependentes de Deus. O mesmo quando nós nos comparamos a esses seres que estão próximos e ficam o tempo todo adorando diante do trono de Deus, seres com tantos poderes, seres investidos de autoridade, mesmo assim eles se dobram diante do Deus Todo-Poderoso. O que dirá de nós então? O que dirá de nós? A mensagem do capítulo 4 de Apocalipse é: Deus vai usar o caos, Deus vai usar o desastre como instrumentos para trazer o homem de volta para si. E o homem que o reconhece como Deus, o homem que o reconhece como Senhor, como soberano, como absoluto, ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu quero orar juntamente com você. Se você tem andado distante, se você às vezes ainda não entendeu que nós existimos para glorificar a Deus, e eu quero orar para que então o Espírito Santo de Deus possa trabalhar e falar ao teu coração. Vamos orar? Eterno Deus, maravilhoso Pai, te damos graças, Senhor, porque nós somos uma geração privilegiada, uma geração, Pai querido, que tem tantos instrumentos, ferramentas para poder compreender a Tua palavra. E nessa noite, nesse dia que nós podemos entender que o Senhor está nos buscando, o Senhor está nos chamando, Pai,
Nós queremos nos arrepender pelas vezes em que o nosso orgulho quis nos tornar independentes de Ti. E nós queremos dizer que nós, Pai, nós reconhecemos a nossa dependência de Ti. E mesmo quando nós vemos esses seres tão poderosos se curvando diante do Teu trono, tirando suas coroas da cabeça e colocando diante do Teu trono em reverência, em temor, nós também, Pai, queremos colocar a nossa vida com reverência e temor diante do Senhor, Pai, porque nós sabemos que é só isso que vai nos dar segurança, que vai nos dar paz, que vai nos dar graça para encararmos, Pai, todo o juízo pelo qual esse mundo vai passar. Que Teu Espírito Santo trabalhe no nosso coração, que Teu Espírito Santo nos traga a paz, que nós nos lembremos do Teu pacto conosco e que nós possamos desfrutar dessa segurança. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado. Deus te abençoe, que você tenha um restante de semana aí cheio da graça dele. No domingo eu quero te fazer um convite especial, porque às 19 horas nós teremos uma celebração especial em homenagem ao Dia das Mães. Então, no domingo, às 19 horas, no nosso canal no YouTube e também na nossa página do Facebook. Deus te abençoe. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus que é o nosso Pai e que a comunhão bendita e consoladora do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e para sempre. Deus te abençoe e até domingo.